em João capítulo 4, enquanto você abre a sua Bíblia, falar que nós estamos na série Mais de Deus, fundamentados no encontro de Jesus com a mulher samaritana. E até agora nós vimos que essa mulher, ela teve a sua vida completamente transformada. Ela encontrou o caminho para se sentir completamente suprida. Saiu da condição de uma mulher desprezada, de uma mulher desconsiderada, desvalorizada. E por conta desse encontro com Jesus, ela se tornou luz de um povo, para várias pessoas de um povo, do povo samaritano. Ela recebeu uma transformação, ela teve uma experiência nesse encontro com Jesus. E não somente isso, ela passou a ser um instrumento poderoso de Deus lá em meio às pessoas com quem ela convivia. Tudo isso porque, primeiro, como vimos no domingo retrasado, ela demonstrou interesse na conversa, ela desejou a água viva. Domingo passado, ela se permitiu avançar no seu desenvolvimento espírito-emocional. Então, entendendo a história ali, você que não esteve no domingo passado, tem a mensagem gravada no vídeo, ali o vídeo gravado no YouTube, no canal IBG, Igreja Batista em Gaspar. Acesse lá e assista essa ministração para você ficar conectado com o que está sendo ministrado nessa série Mais Perto de Deus. Ela então se interessou pela conversa, ela desejou a água viva que Jesus estava oferecendo, e ela então experimentou cura em áreas feridas da sua alma, e é justamente o que nós vamos falar hoje. O título da mensagem hoje é Viva a Cura. Por ela estar aberta ao que Jesus queria falar e fazer, ela então experimentou níveis profundos de cura e transformação na sua vida. Então vamos ler João 4, a partir do versículo 13 até o 25, que diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, e aqui está o ponto-chave dessa noite. Ele lhe disse, versículo 16: vá, chame o seu marido e volte. A resposta dela no versículo 17: não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é? O que você acabou de dizer é? Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Esse é outro ponto-chave dessa noite. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Agora ela entra com uma outra conversa. Preste bem atenção. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão
o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, versículo 25, que é o último dessa noite e o primeiro do domingo que vem: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Você já sabe a sequência da história. Jesus em seguida fala que ele é o Cristo. Ela deixa o cântaro ali. Ela volta para sua cidade. Ela fala de Jesus para as pessoas que estavam na cidade, no meio do seu povo, e muitos daqueles acreditaram no testemunho da mulher. Talvez muitos daqueles que olhavam para ela e olhavam assim de forma a desconsiderá-la, de forma desprezível, porque aquela mulher é uma mulher fracassada nos seus relacionamentos. Ela nem casada, ela está lá com um cara que nem marido dela é. Isso no meio da cultura judaica é uma coisa bem complicada. Mas aquela mulher vai lá, deixa o cântaro, vai lá, fala de Jesus e arrasta com ela várias pessoas que depois no final falam o seguinte: agora nós conhecemos, não somente pelo teu testemunho, mas porque nós conhecemos o Salvador do mundo. Então houve uma transformação maravilhosa na vida de várias pessoas por causa de uma mulher que talvez socialmente ela não tinha valor nenhum, mas para Jesus ela tinha, porque Jesus começa aquela conversa pedindo água, puxa o assunto, e ela então demonstra o interesse nessa conversa e toda essa jornada começa. Estamos nela já hoje no terceiro domingo, falando sobre esse acontecimento marcante na vida de muitas pessoas e na minha vida e na sua também, porque já aconteceu muita coisa no domingo retrasado, no domingo passado, e hoje já começou a acontecer. Jesus, ele toca então justamente, deixa ali o versículo 16, ele toca justamente na ferida dela. Depois que a mulher demonstra o interesse pela conversa, depois que ela demonstra interesse pela água viva, mais ainda de uma perspectiva natural, porque aquela água viva que ele tinha falado, ele falou que ela nunca mais teria sede, e o foco dela era a sede física. Ela estava buscando a água do poço, e a água do poço fala das coisas que nos suprem aqui nessa terra, como falamos no domingo passado. As coisas que suprem por um certo tempo, mas depois a gente passa a ter sede novamente. Vou fazer um stand-by aqui, pedir pessoal da recepção, pessoal que está no banco lá, se quiser a cadeira, pega a cadeira, tá? Então o pessoal da recepção que está lá, ó, por favor, alguém se mobilize lá e ofereça a cadeira para quem está no banco, tá bom? Viu, Bruno? Cadeira para quem está no banco lá. Oferece ali, porque esse banco é meio desconfortável. Tá? Temos cadeira aí, só ficar bem confortável ali em nome de Jesus. Tem cadeira aqui também. Então, existem feridas nas nossas almas. Existem circunstâncias que acontecem na nossa vida, na minha vida, na sua vida, que deixam marcas profundas. Todos nós aqui, sem exceção, temos feridas na nossa alma. Todos nós aqui temos situações. Pode pegar de lá mesmo, Bruno. De lá mesmo do Espaço Gourmet. Isso, pode pegar aquela. Todos nós temos áreas que precisamos ser tocados por Jesus. Agora, interessante que conforme essa mulher foi dando abertura para Jesus, ele então faz ela justamente ficar numa bifurcação. E agora? Ele falou para eu trazer o meu marido. Mas eu não tenho marido. Se coloque no lugar dela agora. Ela com uma vida decepcionante na área emocional. Várias situações de decepção aconteceram porque ela teve 5 maridos. Quanta coisa essa mulher não passou, quanta vergonha ela não tinha.
E ela então, nesse momento que escuta Jesus falar, vá, chame o seu marido e volte, ela é totalmente testada. Jesus sabia que ela tinha 5 maridos? Sim ou não? Jesus sabia da vida dela inteira e muito mais do que ela mesma sabia sobre ela. E por isso então, esse momento era um momento em que Jesus diz assim: quero ver se você vai abrir o seu coração realmente para mim, totalmente, para que eu possa te curar. Agora, está ela, mulher samaritana, diante de um homem, um judeu estranho. Para começar, era homem falando com a mulher. Segundo, era um judeu, e os judeus não se davam com o samaritano. Terceiro, é esse homem judeu estranho mexendo na ferida. Espera aí, quem é esse cara aqui para entrar na minha vida? Afinal de contas, não devo nada para ele. Ela poderia ter pensado assim. E é bem provável que vários sentimentos de desistência já assolavam o coração dela, justamente nessa área. Mas a resposta dela transformou aquela ferida em cicatriz. Ferida ou cicatriz? O que tem aí no seu coração? Feridas ou cicatrizes? Feridas são sentimentos, são lembranças que insistem em gerar desconforto, em gerar dor, tirar a paz. Situações que aconteceram na nossa vida que, quando vem a memória, a gente fica incomodado. Isso tira a gente da normalidade, às vezes até traz uma tristeza, traz uma indignação, traz uma raiva. Porque todos nós passamos por situações na família, carências afetivas, problemas com paternidade, decepções, traição familiar, feridas na alma, feridas no corpo. Todos nós vamos trazendo da nossa história feridas com relacionamentos fracassados, paixões equivocadas, decepções, traições da outra parte ou da nossa parte mesmo. Trazemos feridas que vêm através de desejos que escravizam a vontade, a mente, vícios, prioridades erradas, medos que consomem a nossa mente, que acabam dominando a nossa forma de ver a vida. Frustrações que a gente passa na vida, decepções com decisões que tomamos. E tudo isso tenta dominar o nosso coração, marcando a nossa história e travando a nossa jornada de vida. Mas Jesus traz a cura. Jesus, ele promove cura. Ele faz com que as feridas, elas se transformem em cicatrizes. Jesus ama fazer isso. Você tem cicatriz no teu corpo? Se você tem, não sei se dá para você olhar para ela. Eu tenho um monte, que eu era um guri meio elétrico. Então eu tenho cicatriz aqui, eu tenho uma aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, tenho aqui. Dá para pensar em várias delas e eu vou lembrando as situações que aconteceram. Talvez você está agora lembrando de uma cicatriz que você tem. E essa cicatriz, bem provavelmente, ela não te traz dor. Ela te traz uma lembrança de algo talvez ruim que aconteceu. Ou algo talvez até bom que aconteceu, não sei. Mas normalmente cicatriz não traz muita lembrança boa, não. Agora, quando Jesus toca numa ferida e transforma em cicatriz, essas cicatrizes são feridas do passado que são fechadas por Deus e não incomodam mais. É um toque sobrenatural de Deus. Essas cicatrizes, elas, pelo contrário, se transformam em história, se transformam em testemunho de vida. E mais ainda, cicatrizes que se tornam um instrumento de alavancagem, nos fortalece a ponto de nos levar
para condições diferenciadas na vida. Tenho certeza que se eu perguntar aqui, todo mundo aqui tem algo que faria diferente na vida se pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu escutaria quando alguém falou de Jesus para mim lá no começo da adolescência. Que privilégio essa gurizada aí, jovem. Fui aceitar Jesus só com 20 anos de idade, já tinha passado muita coisa, já era pai. Pai solteiro. Não vou nem falar como é que eu era, para não desanimar vocês. Só Jesus para dar vitória. Você tem uma ideia? A mãe da minha filha, de tanto não me aguentar, me abandonou grávida. Para você ter uma ideia de como eu era. Então daqui a gente termina essa história. E aí você imagina, vou dar o meu testemunho. Um guri, que eu vou aqui economizar adjetivos negativos para encurtar a história, com a vidinha medíocre que levava, se achando alguma coisa, e tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ter um histórico, uma história familiar completamente desvirtuada, desgraçada. Aí no encontro com Jesus, ele transforma feridas de relacionamento fracassado, de decisões erradas, uma atrás da outra, de decepções, de fracassos, ele faz novo. E ele transforma aquelas feridas em cicatrizes que passam a ser experiências de vida que, debaixo da graça, do poder de Deus e da orientação do Espírito Santo, podem ser instrumentos para ajudar tantas e tantas outras pessoas depois da cura que Jesus faz. E estou eu aqui, pela misericórdia de Deus, você está aí me ouvindo, por graça e misericórdia de Deus, ouvindo a mensagem do Senhor, eu fico pensando, só Jesus, só Cristo mesmo. E eu fico imaginando se não fosse Ele lá, em 1995, quando eu encontrei Ele. Não dá nem para imaginar. E ainda mais, tudo aquilo que foi feito errado, tudo aquilo que era para ser um começo de desgraças, Ele transforma tudo, Ele vira o jogo, Ele faz com que a maldição se torne em bênção, e não só na nossa vida, mas na vida de várias pessoas, podendo usar isso como vivência para poder ajudar, instruir. E eu olho para trás e falo, Jesus, só Tu mesmo. Muito obrigado. A gente tem ainda a oportunidade, a possibilidade de poder ajudar, poder servir. E é isso que Jesus faz. Ele transforma a ferida em cicatriz de vitória. Ele transforma a ferida em cicatriz de vida. Transforma a ferida em cicatriz, instrumento para gerar mais vida ainda. Feridas ou cicatrizes? Agora tem uma coisa que é chave aqui, que aconteceu na vida dessa mulher, e continua acontecendo na vida daqueles que querem se encontrar com Jesus, que continuam se encontrando com Jesus, que é a resposta que traz cura. Versículo 16, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Preste atenção. Nesse momento, Jesus, como eu já falei no começo, ele mexe na área de desconforto. Jesus coloca o dedo na ferida.
Jesus, ele quer mexer naquela área da vida daquela mulher. A mulher estava de frente de um homem judeu estranho que, além de pedir água, tinha pedido água para ela, ele estava ali dizendo que poderia dar água viva. Ela poderia já ter virado as costas. Ela poderia ter achado, quem é esse cara para falar alguma coisa para mim? Mas no momento em que Jesus coloca o dedo na ferida dela, ela tinha todo o direito, ela tinha muitos motivos para interromper essa conversa, mas essa não foi a atitude dela. No 17, ela diz, não tenho marido. E essa resposta fala muito para mim e para você. Eu peço que o Espírito Santo traga isso ao seu coração. Porque não é uma simples resposta. É uma situação em que ela está sendo ali mexida por alguém que parecia não ter condição nenhuma até aquele momento. A gente já sabe que é Jesus falando, mas ela não sabia. Mas essa resposta dela é honesta e verdadeira. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. Aí no 18, Jesus começa a desnudá-la. O fato é que você já teve 5. Aí você imagina na situação da mulher. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar alguém aí de uma cadeira começar a conversar com você e começar então a colocar o dedo na sua ferida? A trazer à tona aquelas coisas que só você e o mundo espiritual sabem? Ou talvez uma e outra pessoa? E essa pessoa começa a trazer à tona. E começa a... Vamos falar assim mais para provocar. Jogar na tua cara. Olha aí, você está fazendo isso? Tua vida está assim. Você tem pensado isso? Tem falado aquilo? Então, qual é a tua postura? Qual seria a sua resposta? O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. O 19, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Oh, Jesus. Ela tinha todo o direito de rechaçar Jesus, aquele homem falando com ela. Ela tinha todos os motivos para fazer. Quem é você para falar, mexer na minha vida? Quem é você para falar do meu passado? Nem te conheço. Quem é você, judeu, que fala que é para adorar lá em Jerusalém, mas o meu povo fala que é para adorar nesse monte aqui, Gerizim? Quem és tu para falar alguma coisa? Isso fala muito para a gente. É exatamente do versículo 16 para o 17 que a transformação começa a acontecer. É do versículo 17 para o 18 que ela então se desenvolve. Porque ela se abre e dá uma resposta verdadeira, uma resposta honesta. E é justamente isso que Jesus espera. É o que abre o caminho para novos estágios da vida preparada por Deus para você. Para que as feridas se transformem em cicatrizes, Deus vai usar pessoas e situações constantemente. Deus, para curar as feridas, para te levar de um estágio de dor de ferida que incomoda para cicatrizes que te levam para novos caminhos de vitória, Ele vai usar pessoas e situações para que essas áreas sejam mexidas e venha cura. Mas se nós não dermos uma resposta honesta e verdadeira para Jesus, para Deus agindo através das pessoas e circunstâncias, nós fechamos a porta da cura. Mas se nós nos abrimos ao discipulado,
se nós nos abrirmos à comunhão, se nós nos abrirmos a compreender os momentos de divergências e contrariedades e aprendermos a lidar com maturidade, conforme a palavra de Deus ensina, nós nos abrimos à cura. Nós podemos experimentar uma cura poderosa, que como essa mulher levou ela de uma figura desprezada para uma mulher que fez a diferença na vida de muitas pessoas. Se essa mulher desse uma resposta diferente naquele momento, uma decisão na vida, ela seria uma mulher esquecida. Mas nós estamos em 2021 e estamos falando dela. Nós vamos conhecê-la quando a gente chegar no céu. Márcia, tu vai encontrar com a mulher samaritana, Márcia. Pensa. Tu vai chegar lá e falar, meu pastor falou de você 4 domingos seguidos. A gente vai encontrar com ela. Olha, você foi uma bênção na minha vida. A tua história, o teu testemunho me edificou demais, me trouxe cura. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Olha só. Como a sua vida também, você vai encontrar no céu, em nome de Jesus. Pessoas que vão chegar para você e vão falar, olha, eu te conheço. Aí tu, desculpa, eu nunca te vi. Mas eu te conheço, a tua história falou na minha vida. Porque você nem sabe que a forma como você se comportava lá no seu trabalho, e eu não conhecia Jesus, mas eu sabia que você era cristão. E depois de tempos eu conheci esse Jesus que você falava lá e eu não dava bola. E você nem sabe que eu tenho você como referência até hoje na minha vida. Mas eu nunca mais te encontrei. Eu queria te encontrar desde aquela época da escola, desde aquela época lá da faculdade. Mas estou aqui falando agora. Porque Deus usa a vida das pessoas. Deus usa as situações. Mas você precisa ter um coração disposto a responder a essas provocações que Deus faz, como essa que Ele fez com a mulher. Vai e chama o teu marido, ele está mexendo ali na ferida. E a tua resposta vai determinar a tua cura. E isso acontece no dia a dia quando nós somos contrariados. Acontece quando nós temos divergências com as pessoas. Nós vamos falar sobre isso na célula essa semana. Nós vamos mergulhar em compreender como é que Jesus vê, como é que nós crescemos em maturidade para não vivermos na decepção ou na frustração. É isso que vai ser tratado nas células essa semana. Não aprender com Jesus. Mas quando essas situações desconfortáveis vêm, qual é a resposta que você dá? Você se afasta, você já começa a dar as suas respostas, já começa com os teus argumentos. A mulher tinha muitos argumentos para falar com Jesus, ela não falou. Mas a gente se enche de argumento para se defender e não tentar deixar a cura vir, porque nós não queremos que mexa naquela área. Mas Jesus está falando para você nessa noite, se abra a cura porque Ele quer começar um novo processo na sua vida. Você precisa dar respostas honestas e verdadeiras para Ele, porque se você ficar colocando a sujeira debaixo do tapete, não tem como acontecer. O discipulado você que procura. Discipulado não é um sistema da igreja. Discipulado é você procurar pessoas que estão um pouco mais à frente na fé, para caminhar mais perto de você, para que você possa ser ajudado. Pessoa que possa vir e colocar o dedo na sua ferida assim com amor, te ajudar. Sim, nós damos ênfase a isso. Faz parte do nosso DNA como igreja. Estamos voltando a dar ênfase a isso. Falamos sobre isso nas células durante a semana. Por quê? O discipulado, a comunhão, elas são oportunidades de nós vivermos situações
em que Deus usa pessoas e situações para transformar feridas que muitas vezes estão escondidas, transformá-las em cicatrizes que vão ser testemunhos de vitória. Amém? Existem situações desconfortáveis. Que resposta que você dá a elas? Você se afasta, você sai, você age na carne, ou você age no espírito? Ou você age com amor? Que resposta você dá quando Jesus, através de alguém ou de algo, vai lá e mexe na sua ferida? Você automaticamente se arma, isso acontece muito lá dentro de casa, né? Você se arma ou você se abre, se deixa tratar? Porque dentro de casa é onde mais acontece isso. Você transfere a culpa, ou você se abre, então se permite ser curado? Porque Jesus vai usar o teu maridão, vai usar a tua esposa, vai usar a sua mãe, vai usar o seu pai, vai usar os seus filhos, vai usar o seu irmão, a sua irmã. Eu dei esse testemunho uma vez, eu estava conversando com uma pessoa e eu fui falar alguma coisa para essa pessoa, assim, com o objetivo de levar cura a ela, e pontuei uma situação, essa pessoa já automaticamente se armou e começou a falar umas coisas para mim. Aquela resposta, a reação, né? Aí começou a falar de mim. Aí o que eu fiz? Eu escutei, né? Eu não me posicionei tipo, não, mas você... Não, peraí, mas o assunto é você. Não. E aí, eu só escutei. Escutei, vi que a pessoa não estava aberta. Tudo bem, a pessoa não ficou aberta. Até hoje ela não sabe do que Deus tinha para falar para ela. Ela falou algumas coisas para mim, começou a falar umas coisas que não tinha nada a ver. Mas tinha uma coisa que o Espírito Santo, só que eu estava aberto com o meu coração. Vamos ouvir, eu quero ouvir, porque vai que Deus está usando ela. Apesar de eu saber que a postura dessa pessoa, ela estava reativa, ela estava bem na carne, mas eu estava com o meu ouvido no Espírito, para ouvir o que Deus tinha a falar para mim. E aí o filtro espiritual vai trazendo, né? Aí teve uma coisa que Deus pegou ali, uma palavra, e Deus começou a ministrar no meu coração, isso, assim, assim, assado, e começou a realizar uma transformação, e a pessoa continuou falando. Eu vou confessar para vocês que eu nem sei mais o que a pessoa falou, porque ela estava falando ali, Deus falando comigo ao mesmo tempo. Eu vou escutar quem? Vou escutar o Espírito Santo falando. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e estava me dando vontade de chorar, porque era algo meio profundo, era uma cura profunda que Deus estava fazendo em mim, ali naquele momento. Foi muito bom. A pessoa nem sabe. E aquele papo eu com Jesus continuou depois que eu fui para casa, continuou dias depois. Deus continuou o processo de cura. Eu falei para ele, cara, tá difícil essa área aqui. Eu vou ter que desconstruir algumas coisas para eu poder pensar assim novamente. E Jesus, vamos lá, vamos começar, vamos recomeçar. Começou de uma conversa de alguém que estava se posicionando de forma contrária. Estava me refutando, estava até com uma intenção meio nada a ver. Mas um coração que está aberto, um coração que está honesto e verdadeiro diante de Deus, experimenta coisas que as pessoas naturais não experimentam. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Tiago 4,6 diz assim: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. As coisas muitas vezes vão acontecer fora da ordem que você imagina. As coisas, aquilo que você está esperando, pode acontecer de uma forma completamente inesperada. Num momento completamente inesperado. O que você precisa ter é um coração aberto ao que Jesus quer falar, as áreas em que Ele quer tratar. Tenha um coração cada vez mais humilde, porque a graça de Deus alcança. Se você estiver com o teu coração aberto, se você abrir o teu coração nessa noite, é isso que o Senhor Jesus está falando para você. Abre o seu coração para o novo. Faça como aquela mulher que deu uma resposta honesta e verdadeira. Não desista, não desanime. A sua intencionalidade em encontrar Jesus, em querer água viva, vai conduzir você aos acertos. Não importa o passado.
porque as coisas velhas já passaram. Com Jesus tudo se faz novo, e as feridas se tornam cicatrizes de vitória, e muito mais, instrumento de vida que você não tem a mínima noção da proporção aonde isso pode alcançar. Não desista, continue, abra o seu coração. No meio desse processo, algumas pessoas ficam esperando Deus agir, mas as coisas não acontecem ao seu olhar. E eu fico imaginando essa mulher no terceiro marido. Eu fico imaginando essa mulher quando deu errado com o terceiro e veio o quarto. E fico imaginando ela quando veio o quinto. Eu fico imaginando ela de frente para Jesus, Jesus colocando o dedo na ferida. Só Jesus. Mas ela abriu o coração. Ela desejou a água viva. Ela começa então uma conversa. Aí, olha o que acontece. Já não é mais Jesus provocando a conversa. É a mulher então se lançando. Ela querendo mais. Ela é despertada no espiritual. Ela reconhece que era Deus agindo através daquele homem, que era Jesus. Veja o que é profeta. Ela então, ao reconhecer que era Deus agindo, ela teve um entendimento de que era Deus agindo. Porque falar que ele é profeta, eu entendi que você é mensageiro de Deus, que Deus está usando a sua vida para falar comigo nesse momento aqui no poço de Sicar. Ela então percebeu que Deus estava agindo, que algo de novo havia naquele momento para ela. E então, ela, após ouvir Jesus, ela coloca o seu questionamento. Nossos antepassados, versículo 20, adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém. O lugar onde se deve adorar é justamente essa questão. O lugar onde se deve adorar, o coração dela estava inclinado a adorar a Deus. Ela queria mais de Deus. Olha o coração dessa mulher. Ela queria mais de Deus. Ela queria saber, ô profeta, então, você que está sendo usado por Deus, você já mexeu na ferida da minha vida. Eu quero mais de Deus, eu quero essa água viva que você está falando. Eu quero mais. E mais ainda, ela fala para ele, eu sei que o Messias, chamado Cristo, lá no final, versículo 25, está por vir. Ele explicará tudo para nós. O que ela está dizendo ali? Eu quero mais. Eu quero entender, eu quero mais de Deus. Eu quero entender o que Ele tem para a minha vida, o que Ele tem para o meu futuro. Ela é despertada na sua vida espiritual. Ela dá atenção àquele encontro com Jesus, ela está focada naquele encontro com Ele. E a partir daquele momento, a partir dessa resposta, ela parte sem pré-planejar. Ela parte para uma jornada nova na vida dela. E uma jornada inesperada de sucesso. Uma trajetória inesperada de sucesso. Eu não sei se você consegue compreender que essa mulher, logo depois, ela solta o cântaro, como falamos no domingo retrasado, aquele objeto de tanto valor, ela larga aquilo, vira as costas, sai correndo, porque está com o coração cheio, porque ela encontrou o Messias. E ela vai lá na terra e fala com as pessoas, e essas pessoas vêm para Deus e depois dão um testemunho. Olha, não foi só por causa do teu testemunho, nós conhecemos Ele. Nós conhecemos o Salvador do mundo. Essa mulher que sai de ninguém, de um nada, sai de um instrumento poderoso de Deus de uma maneira muito simples, mas uma trajetória de sucesso. E quando chegar no céu, a primeira coisa que eu vou perguntar para ela, e aí, como é que foi depois? Eu tenho certeza qual é o caminho do relato da história que eu vou ouvir. Como é que foi depois aí a situação? Vou saber o nome dela. E vou perguntar como é que foi o processo ali de transformação, que eu tenho certeza que
muita coisa linda aconteceu, porque era uma mulher que queria demonstrar adoração a Jesus. E uma coisa aqui fala para mim e para você. No versículo 19, vai me acompanhando ali, Dudu? Ela fala: Senhor, vejo que é profeta. No versículo 20, ela coloca a questão da adoração, o lugar onde se deve adorar. No versículo 25, ela fala do Messias. Você vê aqui a mulher começando a conversa. Não é Jesus mais chamando ela para a conversa, Simone. É você indo atrás de Jesus, querendo saber dele, querendo conhecer mais, querendo demonstrar a sua adoração. Foi ela quem reconheceu Deus agindo através do profeta. Foi ela quem expressou o desejo de honrar a palavra do profeta e adorar a Deus da forma certa. Foi ela quem demonstrou interesse de conhecer mais de Deus. E foi a partir desse momento que vira a chave. Sabe aquelas coisas que acontecem na vida, que muda a tua história? Aquele momento que você conhece alguém. Eu me lembro agora aqui, glória a Deus. Dezembro de 1989. Eu em Itaipuaçu, distrito de Maricá, Rio de Janeiro. Na beira da praia, em frente a um bar chamado Céu por Testemunha. Eu olho uma mocinha de cabelo cacheado. A Ana Paula tem cabelo cacheado. Até falo que eu vou reclamar no Procon, porque não sei porque que essas mulheres ficam alisando o cabelo. Eu vi cacheado primeiro. E aí vi aquela moça. E aquele momento mudou a minha história. O dia em que o meu amigo Jorginho me chamou para ir no culto na igreja dele. O dia em que o Silvério falava de Jesus para mim lá no Botafogo. O dia em que eu casei. Tem momentos que são marcantes na nossa vida. E faz uma mudança radical. Mas o maior momento, o momento mais precioso, eu vou dizer para vocês quais são. São os momentos de encontro com Jesus. Que podem ser diários, que podem ser constantes. Momentos em que nós nos encontramos com Ele, lá no nosso quarto, lá na nossa casa, ou em qualquer lugar, até mesmo no carro, até mesmo andando na rua. Que nós nos encontramos com Ele. Quando estamos juntos aqui, e Ele decide tocar na nossa ferida, qual é a resposta que a gente dá? Qual é a resposta que eu estou propenso a dar? Qual é a resposta que você está propenso a dar? O que você deseja? Mais da água do poço ou quer mais da água da vida? Você vai dar agora quais respostas para Jesus? Você vai agora se lançar para adorar mais a Deus? Você vai agora fazer diferente? Você quer diferente? Ou você quer ficar da mesma forma? Vou pedir para o pessoal da música já vir, por favor. Foi com esse coração que essa mulher foi impulsionada a transmitir a mensagem da salvação. Com esse coração de quem quer mais. É este coração que faz com que uma pessoa mais improvável seja canal poderoso de Deus. Uma pessoa mais improvável, né? Não é? Grace. Você foi canal de Deus aqui, nesse testemunho você falou, me senti imperfeita. Primeira vez que ela vem no culto, estava enrolando faz tempo, né? Mas está aí firme na fé, estava ali e tal, e está aí dando testemunho e trouxe vida. 2 anos, a Ana Paula está lá orando, está lá. E mais ainda vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Já sabemos o que estamos falando, né? Em nome de Jesus. E do nada a gente é usado. Eu fiquei sabendo de outros testemunhos aqui, no culto das mulheres, quando estava orando aqui. Coisa mais linda. Nós realmente somos pessoas improváveis. Mas nós todos podemos ser instrumentos poderosos de Deus para transformar a vida de várias pessoas. Eu quero que você receba isso no teu coração. Não importa as feridas que te marcaram.
Deus transforma as feridas, todas as cicatrizes de vitória. Você vai contar testemunho de vitória em nome de Jesus, amém? Grave essa palavra no seu coração, porque isso ainda vai sair da sua boca. Todos nós carregamos as sombras do passado. Todos nós carregamos carimbos das vivências das nossas memórias. Mas, com Jesus, as marcas do passado não são capazes de impedir o sucesso do futuro. Em nome de Jesus, Ele transforma o presente e abre o caminho para o novo. Diga o novo inesperado. Diga, profetize o novo inesperado. Encontrar com Jesus, com um coração sincero, vai guiar você no caminho da cura, vai te capacitar a experimentar o novo desconhecido. Aquela mulher não tinha a mínima noção de que ela iria largar aquele cântaro e ir lá, apenas falar para as pessoas, porque ela estava com o coração cheio da presença de Jesus ali, e ela foi lá e Deus usou ela de forma sobrenatural, algo lindo aconteceu na vida de várias pessoas. Ela não imaginava isso quando ela saiu lá e deixou o cântaro. É isso que Deus quer fazer com você. E você, a partir desse momento que dá uma resposta sincera, você abre o mundo espiritual sobre a sua vida. Deus começa a promover curas profundas. Ele está promovendo agora, em nome de Jesus. Está vindo bálsamo, está vindo água viva. Água viva. Enquanto você está sentado aí, eu sei que alguns já estão orando, falando com Jesus. Abrindo o coração para Ele, falando, é verdade, Jesus. Quantos fizeram isso? Levanta a mão aqui, faz favor. Olha aí, tá vendo? Ó, glória. É isso aí mesmo. Jesus quer hoje virar uma chave, fazer um start do novo inesperado que está para vir. E começa com essa cura. Isaías 43, 18 e 19 diz assim: esqueçam o que se foi. Esquece os maridos, as decepções, as frustrações, as dores. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Abra-se hoje ao encontro com Jesus. Dê uma resposta sincera para Ele. Busque a água viva. Viva, experimente a cura. Para que ela venha e o novo inesperado de Deus aconteça na sua vida. E você vá para o último passo, que é rompa na vida, que a gente vai refletir no domingo que vem. E eu termino com a palavra de Jesus no versículo 23, que diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. E eu chamo esses adoradores a ficarem de pé em nome de Jesus para nós orarmos.